Bem-vindos a mais um programa que hoje é especial, por conta do nosso convidado. É uma personalidade, um homem do bem, que há muito tempo eu queria ter esta conversa. Para mim, ele é um dos top 10 da história de Joinville, né? O que significa top 10 quem não fala inglês? Eu também não falo inglês quase nenhuma, ficou bonito, né? Ficou bonito, ficou chique. São pessoas que estão acima da média, são grandes líderes ao longo da nossa história. Eu falo com o senhor Loyola. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Comecei pelo sobrenome, como era mais conhecido. Porque é mais fácil também, né? O nome inteiro é muito complicado. Qual o seu nome inteiro? Por isso é que o Senado não admite nome de mais do que 2, 3. A política também não, pra né? mim eles cortaram o José, cortaram o Carneiro. Ficou só Henrique Loyola. José Carneiro Henrique de Loyola. José Henrique Carneiro de Loyola. Aí adotaram só Henrique Loyola. Porque a ideia dos meus pais era botar o nome dos dois avós. Um era José, o outro era Henrique Duá. Tá? E daí botaram o nome dos dois. E o meu pai fazia questão que botasse Carneiro de Loyola, coisa da minha avó. Tá? Aí, pô, era na mão daquele tamanho. E eu para atender ainda o desejo deles, botei o nome dos dois avós. Henrique do Henrique Duá e Loyola do Zé Guilherme. Mas por que o senhor atendeu se não era o senhor que escolhia o nome? Pois é, o sobrenome eu tinha que escolher, o último nome. Meu pai era Loyola, tinha que ser Loyola. O senhor que foi lá? Minha mãe era Duá, e o meu nome devia ser José, devia ser Henrique Duá Lepper. Né? Mas acabamos... E de onde é que veio o Lepper da sua família? De onde é que vinha o ramo Lepper? Bom, o ramo Lepper, essa é uma história meio complicada. Né? Eu não indo a ter nenhum cargo no governo federal, decidindo ficar em Joinville. Num dado momento eu resolvi pedir emprego. Fui num banco, no balcão, Banco de Crédito Rural de Minas Gerais, primeira carta patente de Dom Pedro da história do Brasil, e pedi emprego. Me deram emprego. O senhor tinha que idade? Talvez 20, por aí. Jovem. Por aí, 20, 21. Daí, logo em seguida, me deram a contabilidade no sistema RUF, eletrônico. Era o único banco que tinha sistema eletromecânico para fazer contabilidade. Era máquinas enormes, né? Não era grande não, mas era eletromecânica. Eles se faziam tudo à mão. Toda a escrita era feita à mão. Não era uma máquina que tinha uns cartuchos, uns papéis que tinham que entrar do lado, não sei o quê? Não, eu fiquei lá um ano e pouco, e apareceu um cara do Banco Comercial do Paraná, querendo instalar filial aqui. Tava e foi ao jogo de futebol do América lá, no caminho encontrou meu pai com o Darcy Cubas. Digo, eu estou procurando um jovem, uma pessoa, para ser o gerente daqui. Tem que ter duas condições. Primeiro, ser bancário, ter sido bancário, né, e que tenha relacionamento na sociedade. Aí o Darcy Cubas disse, eu tenho meu genro que trabalha no Banco do Brasil, só que está em Joaçaba. E não é desse time da história antiga, né? Mas tem o filho dele, ó, que é bancário e é de família conhecida. Eu prefiro o meu, mas não tá, então vai ser esse daqui mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Aí tá certo, aí o cara falou, me deu o cartão, meu pai me deu o cartão, ele disse, tu tem que passar 30 dias em Curitiba para fazer estágio, para ser... adequar a moda de procedimento do banco e tal. Ficou curta a sua estadia no banco, né? Aí ficou 2 dias lá, vim embora, fui para o Banco Comercial. No Banco Comercial, Pedro Pulim, eu era o representante do meu pai para alugar o Gaduá, o imóvel lá, e o Garcia tinha desistido. E o Pedro achou que devíamos usar a história do Henrique Duá e comprar a firma. Aí tá bom, compramos a firma. Então ele era o presidente e eu era o superintendente. E eu tinha combinado com ele que a soma das nossas participações teria o controle. Aí ele vai e compra um outro cara lá e ficou com a maioria. E com isso ele tirou da sociedade. Aí eu saí da empresa, porque eu não ia trabalhar para cunhado. Né? Eu queria participar das decisões com autonomia. Depois saí e fiquei sem emprego. De novo? De novo. Daí, lá no banco, quando com o estágio, me mandaram para Joinville como gerente. Já veio. Eu assumi e instalei a agência do Banco Comercial em Joinville. Tá? E juntamente, o Banco Bamirino também estava instalando a dele. Então eu conheci até o Avelino Vieira, que era o dono do banco. Aqui em Joinville, na Rua do Príncipe, uma meia dúzia de gato pingado. Tá? Aí o senhor ficou desempregado? Com um gerente de banco, tá? Eu resolvi ir para Brasília. Peguei uma caminhonete de cabelo e fui embora, com toda a minha trouxa. Aí minha mulher disse, eu não vou para Brasília. E estava grávida, era com meio do ano, ia ter uma filha, a segunda filha. Aí o senhor já tinha uma filha até aquela altura? 2 filhas, a segunda filha. Aí eu fiquei desemparado, fiquei maluco, digo, o que eu vou fazer?
eu não posso ir para Brasília, ficar lá, sozinho. Ela ligava aí, porque lá só tem lugar para propriedade, não tinha apartamento particular, não tinha, tudo público, tudo né? Público. Né? Não tinha prédio para a pessoa poder ir morar, né? Hospital distrital, né? E aqui tinha o Dona Helena, que era da família, que era da Dona Helena, da avó dela, né? Então ela não queria ir, eu não tinha opção. Ou eu ia e me separava da minha mulher, das minhas filhas, ou eu ficava em Joinville. Desempregado. E aí? Daí publicaram na notícia uma nota que precisavam de um operador de máquina Rufo. Ah, foi o senhor. Aquela que eu sabia fazer. Me candidatei à empresa, porque como gerente, eu sabia que essa empresa ia falir. Esta, a Fabrio Lepper. A Fabrio Lepper devia 2 anos duplicada na gaveta do diretor. Era uma encrenca danada. Aí eu peguei essas ações, que era a menor parte da família, tá? Transformei em ações nominativas e pus o nome da minha sogra. Da tua sogra. Aí é que eu fui saber que ela realmente era sócia, eu não sabia. E quando eu entrei não tinha. Entendeu? Mas eu resolvi enfrentar o caso. Né? Digo, o senhor entrou. Essa firma vai à falência. O senhor entrou, ao contrário do que poderia imaginar, numa fábrica tradicional, de uma família tradicional, o senhor casado com uma mulher de uma tradição na sua família também muito grande, sim, mas a situação financeira, o que o senhor está dizendo, o caos. Ela seria. Ela entraria em falência. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu era gerente de banco, eu sabia. Gerente de banco sabe, tem os balancetes, todo mundo. E aqui tem uma situação diferente, porque o velho Lepper tinha um saldo enorme no conta corrente. E os filhos resolveram rachar aquilo e tiraram a receita da empresa, tiraram o giro. Tanto é que eu tive que emitir 10% do capital e vender no mercado. Está cheio de sócio aqui, até hoje, tem mais de 100, principalmente as moças bonitas. O senhor foi buscar na comunidade 10% de dinheiro para colocar dentro da empresa, para gerar o capital, e o senhor também entrou aqui não apenas na parte econômico-administrativa, aí o senhor também foi para a parte industrial, ver produto, começar a ver mercado. Daí eu era um dos 4 herdeiros, e o menor. E o que não tinha ação? Descobri as ações, transformei a ação portadora em nominativa, botei em nome da mãe da minha mulher. Daí é que ela passou a ser sócia oficial, que até então não era. Porque o velho Lepper não dava as ações para ela, com medo que o marido fosse para a Alemanha. Porque o marido já tinha levado a família em 39 para a Alemanha, passaram a guerra todinha lá. Sim, 7 anos eles ficaram. E o velho pai preocupado, de repente ele vai para a Alemanha outra vez. Né? Então ele não dava para ele, não daria nunca. E o senhor teve que fazer esse resgate depois de tantos anos. Agora, depois que eu entrei e transformei em nominativa, esse processo acabou. Ele não podia vender mais porque estava em nome dela. E depois ele tem mais uma. Ele foi para ganhar imposto, ele não pagar, ele propôs que fosse posto no nome das 2 filhas, quer dizer, a minha mulher e a minha cunhada. Né? E eu rapidamente fiz o processo transformando em nominativa, né? com direito a voto e renda. Pois é, mas daí o senhor foi para dentro da fábrica. Pois é, daí eu comprei, comecei a fabricar a primeira fábrica do Brasil a fabricar toalhas de renda. Cheguei em Florianópolis, quanto é que vale isso aqui para uma amiga nossa lá? Nos Estados Unidos isso aqui é R$1.000. Eu vendia por 90. E podia ter, segundo o cálculo interno, podia vender por 60. Aquilo resolveu o problema de caixa de imediato. Certo. Depois disso, tinha uma propaganda na televisão que tinha uma velhinha, senta, levanta e não amassava a roupa dela. Você se lembra disso? Você pegou isso? Claro, peguei. A velhinha, pegou? Peguei. Eu sou antigo também, eu sou antigo. Eu digo, mas se não amassa, por que não faz toalha com isso? Daí não precisa passar. O problema da dona de casa era passar o enxoval todo, a ferro, inclusive a toalha da refeição. Aí eu fui na Ródia direto, na Rua do Pulão, que fabricava fibra de nylon, de sintético, e disse, escuta aqui, cara, por que não se faz na indústria têxtil? Ela é a primeira pessoa que levanta esse assunto. Eu vou fazer o seguinte, vem da França, a gerente lá da área, de produto, uma toalha na mão, e veio e me entregou uma toalha de Tergal. E eu fui o primeiro produtor nacional de toalha de Tergal. E aí, com esses dois fatores resolveu tudo. Resolveu tudo não, resolveu a parte financeira. Sim. Porque a parte de decisão ainda não era minha, era de 4.
Tinha 4 genros, que era genrocrata. Ah, meu Deus. E nós fomos os primeiros do Brasil a vender toalhas com caixa de papelão. Com visor. E ainda alguma vantagem, com a imagem do Juarez Machado da bicicleta de Joinville. Outra vez, Grife. foi para vender para burro. Tá? Uma senhora veio de Paris com uma caixinha com 3 paninhos de copa, também com um visor que dava para ver o pano de copa, que era todo ele envelopado em dúzia, ou 10. Tá? Também fiz a primeira venda do Brasil de pano de copa, com caixinha. Uma estamparia, tinha 3, o fabricante da Áustria tinha 3 máquinas vendidas no país, com inovação, com eletromecânica embaixo, dínamo para movimentar a cor, tá? Que antigamente era feita à mão. Depois veio o O automático. sistema de serigrafia? Tinha que levar e puxar. Aí ele botou um imã embaixo e pôs uma barra de aço em cima, o aço ia lá, puf, a tinta caía por cima, de volta, puf, caía por cima e ficava. Simples e eficiente. Tinha 3 máquinas no mundo, uma na Alemanha, uma nos Estados Unidos e uma na Lepper. Aí começa o problema da inovação. Você tem que fazer isso sempre. Se você parar, a firma começa a cair. Começou lá atrás, no banco, com uma máquina de datilografia sofisticada e acabou com equipamentos sofisticados na tecelagem. Né? Agora eu quero entrar um pouquinho na história da política. O seu pai, 4 vezes deputados, né? Convidou o senhor, ou o senhor tinha oportunidade lá em Brasília de ocupar vários cargos e não quis. Preferiu estar aqui em Joinville, mesmo que desempregado. Né? Para manter o meu casamento. Exatamente. Mas ficou aquela herança genética, né, na política. O seu pai tinha tido um destaque muito grande, foi cassado, teve uma série de intercorrências, mas manteve a integridade. E em algum momento da sua vida, Pedro Ivo Figueiredo de Campos, eleito governador, veio lhe convidar para ser secretário. E a partir daí? Bom, secretário da Indústria, Comércio e Turismo, com 9 subsidiárias. Nós tivemos 2 grandes projetos de desenvolvimento em Santa Catarina. Um lá atrás, no governo de Celso Ramos, se não me falha a memória, que foi o grande programa de desenvolvimento em que ele criou a área agrícola de Santa Catarina, modernizou, fez com que a Celesc ampliasse, etc. E depois o salto que o senhor acabou criando também, na minha visão, na história do Estado, né? Desenvolveu o Estado, né? Mas eu tinha também o projeto Florir Santa Catarina, né? Que está aí florido, exemplo nacional, tinha propriedade industrial, tinha, como disse, 9 entidades. Né? E sempre inovando. Sempre inovando. Eu era a única secretaria que tinha fax. Essa história do fax é boa, né? Eu não sabia de que fax, talvez algumas pessoas até nem saibam mais o que é, mas na época nós tínhamos primeiro o telex, né? Que era um avanço do telégrafo. Isso. E depois apareceu o fax, que era um telefone com papel. Que imprimia. Que imprimia o que lia. E eu era também responsável pelas águas de Santa Catarina, Chapecó, aquela lá perto de Joaçaba e tal. O senhor teve aquela passagem produtiva, portanto, continuava empresário. O senhor não se desconectou, não transformou-se em um agente público, né? Não trouxe a política para a sua vida como profissão. O senhor continuava empresário e contribuía como secretário ao Estado. Passou o tempo, um outro convite apareceu. Eu era o presidente do Yacht Clube Joinville, que era para ser 2 anos, fiquei só 1, né, porque tive que ir lá para Florianópolis. Na volta, que terminou o prazo do mandato, eu passei a conhecer os políticos do Estado. Sem dúvida. E foi aí que o Luiz Henrique disse: eu tenho o prazer quero abonar a assinatura do Loyola como filiado ao PMDB. 3 meses depois de eu já estar no Estado. Eu fui nomeado sem ser do PMDB. Sem ser político oficial, sem ser político, sem ser do partido, sem nada. Ao contrário. Né? Eu era considerado um adversário, um fato diferente. A partir daí, evolui a coisa naturalmente. Chegou o Castilho Malani, me conheceu, porque assumiu o governo com o falecimento do Pedro Ivo. Foi o único secretário que ele nem falava em substituir, falava em toda a secretaria, mesmo na indústria e comércio. Né? Porque ele queria continuar aquele procedimento, a mesma linha, aquela inovações, aquelas inovações.
E não mexeu, eu passei a conhecer o Castilho Moldani, que era o presidente do partido, era senador da República. E quando foi candidato, ele chegou e me propôs ser o vice-suplente dele. Ao Senado daí? Ao Senado. Bom, mas antes eu tinha sido vice-prefeito. Né? Isso, com o Luiz Henrique. Para ser o vice-prefeito. Fui vice-prefeito e foi feita uma reunião partidária na época, o Jeová estava presente, não sei se estava ou não, né? Em que eu seria o vice-presidente do vice-prefeito e depois assumiria a prefeitura. Porque o Luiz Henrique ia ficar só a metade do mandato. Do que o Jeová é que entrou nesse esquema. Isso. Porque eu saí. Saí por quê? Porque chegaram para mim e disseram, olha, tem uma convenção estadual, PMDB, PSDB. Então, se você quiser ser vice... Tem que mudar de partido. Tem que mudar de partido. Passa para PSDB. Digo, olha... Não me agrada, isso eu não sirvo para isso, para joguete, não estou fora. E não fui o candidato. Se fosse, teria sido prefeito, na verdade. Mas aconteceu isso. Fui vice-prefeito durante 4 anos inteiros. Né? Nessa sua passagem, também que eu queria resgatar um pouquinho, na questão ali das crianças, né? Que eu acho uma coisa impressionante, se cada empresário joinvilense tivesse esse coração, né? Não é nem a visão do empresário, é o coração. Joinville estaria vivendo um outro momento, eu não tenho dúvida disso. Nós tivemos grandes empresários aqui na cidade, tiveram empresas riquíssimas e não deixaram de patrimônio absolutamente nada para a comunidade. A comunidade enriqueceu, na verdade, com mão de obra, com matéria-prima, com várias outras riquezas. E eles foram embora, morreram, como todos nós vamos ter que fazer um dia, né? Temos que ir embora mesmo, e não deixam patrimônio. O senhor tem um patrimônio social extraordinário. Tem a última, talvez das suas mais recentes obras, também é um prédio que fica bem localizado. 11 andares. 11 andares. O melhor do Brasil. É o melhor do Brasil que as pessoas muitas vezes não sabem. Né? Veio a filha do governador de São Paulo com a mulher do diretor da AMIL, que faleceu, meu cartão de saúde maior do país, vieram de avião de São Paulo para conhecer o Instituto. O Ventura. E agora ele está internacionalizado. Tem um casal dos Estados Unidos que já reservou um apartamento para eles. E tem outro casal da Holanda que já reservou um apartamento para eles. Mas o mais interessante nesse prédio... 11 andares... com maior equipamento de primeira qualidade, instalações, restaurante, laboratório de geriátrico, piscina com água quente, fisioterapia, piano. E sabe quanto é que ele ganha nessa história toda? Qual é o lucro que ele teve para estabelecer isso? Qual foi o seu prejuízo? Zero. Lucro zero, né? O senhor teve um prejuízo enorme, porque eu sei disso, né? Tudo doado. Tudo o senhor fez uma doação, né, para que as pessoas pudessem pagar a manutenção do local. Mas o senhor não cobrou um prato, o senhor não cobrou 1 quilo de cimento, nada. Não. Mas eu já tinha feito coisa antes, né? Betânia tinha sido abandonado. Também. Eu fiz 3 andares com tudo o que tem lá dentro. Móvel, cadeira, elevador, tudo. Anonimamente. Por quê? Porque lá tinha uma casa que era para ser casa das moças, para ver se transformava alguma em freira, né? E elas abandonaram o local. Aí o padre Bertino pegou 400 mil, deu para a Mitra comprou a propriedade da entidade EONG que tinha lá e me pediu para ajudar. Digo, não, eu vou construir. Fizemos 3 andares a mais. Está lá o prédio até hoje, é o Lar Betânia. Tem o Lar Betânia, tem o Ventura com 11 andares, que é o melhor do Brasil. E tem detalhe, o Ventura tem uma porta atrás para se comunicar com o abrigo das crianças. Isso. Para que cada velho possa adotar uma criança, não financeiramente nem nada, nem juridicamente, adotar sentimentalmente. Joãozinho, você melhorou de ontem para hoje? Tipo coisa assim. Porque o velho acaba ficando de lado. O maior problema da criança é não ter ninguém que olhe por ele. E do velho é a ausência da família. É a ausência da família, não tem nenhum neto que vá lá. Então eu fiz uma porta lá atrás, nós vamos para abrir agora. Finalmente vamos estar abrindo agora. Estou querendo fazer até uma homenagem aí para fazer, registrar oficialmente isso. Vai ter uma comunicação. Eu tenho falado com a prefeitura para fazer lá, eventualmente, uma área disponível para fazer uma área de convivência, para que eles possam sair do abrigo, e os idosos também, e se encontrarem ali no meio. Eu sempre me preocupei com criança e idoso. Né? Por quê? Porque minha mãe me dizia, pelo amor de Deus, não me mandem lá para
para aquele asilo que tinha Que aqui. tinha lá em Piraberaba. Que era, agora tá bem, né? Mas no tempo tinha uma fama pior. Né? Se bem que hoje em dia, até hoje, tem gente que fala mal do Ventura. É o melhor do Brasil, mas fala mal. Tá A justiça, o Ministério Público lhe incomodou um monte de uma forma criminosa. Foi com polícia armada. E eu digo uma forma criminosa, não da sua parte, na minha opinião, da parte deles. Né? Eles agiram como criminosos. Pode me processar, pode fazer tudo. O que é certo é certo. O senhor dava dinheiro, continuou dando, doando. O senhor deu o patrimônio. A sua filha foi intimada à justiça como se aquilo lá fosse um negócio seu para gerar lucro. Ora, só não via aquilo quem não queria. Né? Um absurdo. Teve um outro que disse que eu assumi a prefeitura, dizendo que eu estava assumindo lá para ter benefício social, econômico. Depois de 20, 30 anos foi arquivado e chegou o advogado, olha, tem 56 mil de honorário para cobrar. E veja bem, isso é de uma ignorância tal, porque qualquer um, se pesquisar, vai verificar que há 10 anos atrás, a Bolsa tinha 27 mil pontos. Hoje tem 105, mais de 100 mil pontos. Ou seja, 4 vezes mais. O senhor teve ainda participação importante na Escola Técnica Tupi? Sim, salvei a escola. Ia fechar, ia ser federalizada. Isso. E aí eu perguntei para o professor Silvio, quanto tempo o senhor aguenta para chegar até o fim do ano? Isso era junho. Até junho, até dezembro. Eu preciso de 200 mil. Eu fui no Lula, que era o prefeito, e me arranjo um convênio de 200 mil. Peguei os 200 mil e dei para ele. E Aí eu mudei totalmente a estrutura da escola. o modo de agir da escola. Em vez dela ter alunos totalmente subvencionados, como a Tupi fazia, eu fiz bolsas de estudo. Então fui no João Asa e digo, que tal fazer um curso de plástica, técnica de plástica? Ah, isso é muito interessante. Então me dá 40 pau aí, Chico. E tem tantas vagas. Aí você tem tantas vagas. Vai preencher com alunos que passem na prova. Pode, o pessoal tem que fazer a provinha. Cheguei no Vitifreita, seu Vitifreita, que tal fazer um curso de refrigeração, técnico em refrigeração, aqui em Joinville, na escola técnica. Oh, muito bom com a conta. Pode fazer. Manda pra cá, 40 pau, e resolvi o problema. Cheguei lá na escola, esse piso aqui aguenta mais um andar, então corta, tira fora o telhado, faz mais um andar, dobrei a capacidade de aluno. E assim e fiz todo mundo pagar. Né? E a partir de janeiro, no ano letivo novo, os alunos que podiam pagar, pagavam, porque é um absurdo cobrar de filho de papai rico. Sim. Né? E o que não tem recurso, tinha bolsa de estudo. Né? E aí a escola viveu um outro momento. Enchia a escola. Se você olhar qualquer estatística lá, você vai ver que faz uma curva assim. E hoje ela não é mais a escola técnica, ela é a própria Unisuciesc. Mudou completamente de novo, fez um outro salto. Que foi presidida por um amigo meu, Ernesto, que eu convidei 2 vezes para ser presidente da escola. Portanto, são histórias da família Lepper e Loyola que o senhor pôde contar um pouco delas aqui. Muito obrigado, muita saúde. Espero que outros projetos estejam nessa mesa saindo para que a cidade mais uma vez seja beneficiada. Agora está difícil achar alguma coisa, porque tendemos idoso, velho, escola técnica, formação profissional, bombeiro arrumado. Eu sou comercial com um projeto com a Alemanha aí, fantástico também. Né? Muito obrigado. Obrigado, agradeço também. A gente está indo embora depois dessa entrevista que eu vou fracionar em alguns capítulos. Até lá.